Meus amigos, e você ainda cai naquele papinho de quem fala que futebol e política não se misturam. Eu arrisco a dizer que futebol é política. E acho que agora a gente está com isso escancarado e é escandaloso. Mais uma vez, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupos de WhatsApp e por aí vai. Porque é o seguinte, vamos falar de CBF, de futebol, de política, de gasto, de fiscalização, de ética, de moral, de Brasil. Porque a revista Piauí vem com uma matéria na edição desse mês que é absolutamente escandalosa do ponto de vista de gestão, de manejo de gastos, de relacionamento e network e de cuidado com um bem público, por mais que juridicamente ele seja privado. E aí eu vou explicar parte por parte para a gente entender o quão grave é o que a matéria do Alan de Abreu, que é fantasticamente bem escrita na revista Piauí, que já há muitos anos faz um jornalismo muito gostoso de ler, muito profundo e muito correto. E esse tipo de matéria mostra a importância do jornalismo profissional, com tempo para mergulhar nas questões, o valor das grandes reportagens. É por isso que, assim, por mais que se fale das redes sociais, da pressa com que hoje tudo é consumido, o jornalismo bem feito, correto, o investigativo, principalmente, de denúncia, ele não vai deixar de ser importante, por mais que tentem descredibilizar o jornalista e o jornalismo. Mas é fundamental, gente que ainda tem tempo de fuçar, de ir atrás, de entrevistar, de questionar, de procurar documento, de confrontar versões. E aí eu vou parte por parte na matéria. Claro que não vai dar para a gente esmiuçar tudo aqui, nem é esse o intuito. O intuito é que você leia o material, inclusive. São 6 páginas assim de uma aula de texto e de apuração, de contextualização do que está sendo dito ali. É absolutamente estarrecedor o que é dito. Também não é novidade, porque outras gestões já fizeram algo parecido com o que o Edinaldo está fazendo agora, só que, como diz a própria reportagem, em proporções nunca antes vistas, nem dentro da própria CBF. Acostumada a ver presidentes com gastos exorbitantes, às vezes particulares e às vezes muito mal explicados. A gestão do Edinaldo, ela é, num geral, muito confusa, né? Porque ela começa meio que caindo no colo, era uma gestão provisória, depois ele consegue se eleger, depois ele é tirado do cargo por supostas irregularidades na eleição, depois ele consegue voltar ao cargo com uma liminar e depois ele consegue ser mantido no cargo com uma decisão judicial. Para além disso, ele consegue ser reeleito por aclamação, por unanimidade, tirando do caminho a única ameaça, que era o Ronaldo Fenômeno, e no meio desse tempo aí, no ano passado, a gestão conseguindo ampliar via estatuto a quantidade de tempo do presidente no cargo. O presidente agora pode ser eleito mais uma vez. Então pode ficar 12 anos até no poder. Tem muita coisa para a gente avaliar aí, porque é um resumo de futebol brasileiro. E por mais que você fale, mas a CBF não é uma entidade privada, ela faz o que ela quiser com o dinheiro dela. Mais ou menos, né? Ela é uma entidade de direito privado, fato, mas que cuida de um bem de interesse público, que é o futebol brasileiro e a seleção brasileira. A CBF, ela é a única entidade autorizada a estar filiada à FIFA, à Conmebol, ao COB e a gerir o futebol brasileiro. Logo, ela detém um monopólio do futebol brasileiro. E o futebol brasileiro, ele não é privado. Ele pode ser gerido por empresas privadas, alguns clubes são, né, hoje empresas, outros são clubes estatutários, porém,
eles respondem a um interesse público, eles mexem com as pessoas. Então, assim, é uma figura jurídica um pouco controversa em alguns momentos. E vamos lá, ética e moral independe, né, se o bem é público ou o bem é privado. E o que se vê na reportagem, de novo, do Alain de Abreu, e de novo, assim, são 6 páginas fantásticas, né? A matéria, inclusive, abre aspas para coisas extravagantes, fecha aspas, é uma frase de uma das fontes ouvidas na matéria, e foram muitas, e aí o subtítulo é uma radiografia da gestão Edinaldo Rodrigues na CBF, que, de novo, assim, ela é confusa. E aí o texto começa de uma maneira muito literária até, contando uma farra de um grupo de 49 brasileiros durante a Copa do Mundo de 2022, que usufruíram, como diz a matéria, de mordomias durante 3 semanas em que o Brasil esteve vivo na competição, com direito a hotel 5 estrelas e ingresso para assistir às partidas. Muitos tiveram atendimento VIP na chegada no aeroporto de Doha, alguns voaram, inclusive, de primeira classe, e pelo menos um ganhou cartão corporativo para gastar livremente $500 por dia, na época, R$ 2.500. Tudo às custas da Confederação Brasileira de Futebol, a mais alta entidade do futebol nacional, embora nenhum dos 49 tivesse relação direta com a confederação ou com as federações estaduais. Só esse início ele já é um pouco estarrecedor, né? Aqui ele conta da farra dos 49, que repercutiu muito menos do que deveria à época, né? E aquilo expôs algo que já vinha acontecendo na CBF há algum tempo e que segue acontecendo, né? Gastos, como diz a matéria, extravagantes, muitas vezes pessoais, e que não têm ligação direta com o futebol. O Edinaldo já falou algumas vezes sobre isso, e de que ele não é o primeiro presidente a fazer gastos ali para levar pessoas de interesse da entidade, para fazer ali um network, né, para levar pessoas relevantes para competições, para acompanhar a seleção, para ir para competições, para a Copa do Mundo, para a Copa América, enfim. As empresas fazem, de fato, assim, network para agradar patrocinadores, para agradar figuras ali, enfim, que colaboram com a empresa de alguma forma. O que é apresentado na matéria vai bastante além disso, né? Porque, inclusive, tem deputado que viaja para São Paulo com a esposa, para a esposa fazer procedimento cirúrgico em hospital, às custas da Confederação Brasileira de Futebol, a estadia e a viagem, e ele precisa, o deputado, inclusive, ficar dias a mais em São Paulo, e aí tem um áudio que a reportagem teve acesso, que ele descreve partes do áudio, mostrando que o deputado pede para ficar uns dias a mais em São Paulo e na estadia num hotel de luxo, que os gastos ali beiram centena, quase R$100 mil esse período, até mais, inclusive. Na reportagem também fica muito evidente a influência hoje do Edinaldo para se proteger de riscos, né? Aumentando, por exemplo, o dinheiro repassado para as federações, né, de 50 para mais de R$215 mil por mês, e isso acaba, em prática, não é um salário dos presidentes de federação, mas é um dinheiro que vai para esses presidentes e eles acabam, enfim, sendo usado como forma de manejo, de suporte, de apoio, e isso ficou muito claro agora na eleição por aclamação do Edinaldo, tirando completamente o Ronaldo Fenômeno do cenário. Mas aí eu queria abrir um parêntese rápido, só para falar do Ronaldo aqui, e voltar daqui a pouco para a reportagem, que, de novo, é estarrecedora. O Ronaldo, de fato, ele foi limado do processo por um manejo político bem feito do Edinaldo, mas acho que faltou ao Ronaldo também um trato político ali para se manter relevante nas conversas com os presidentes de federação, e isso foi dito por alguns presidentes que até estavam dispostos a ouvir o Ronaldo, mas não viram ação do Ronaldo. Os movimentos do Ronaldo foram, na visão de alguns, mal planejados. O UOL, inclusive, trouxe um levantamento muito legal, falando desse movimento mal calculado do Ronaldo,
que desde o início ali, ainda no final do ano passado, falava sobre encontros com os presidentes, que ia mandar uma carta para falar com esses presidentes. O tempo foi passando, essa carta não chegava, essa tentativa de contato não acontecia, passou o carnaval, isso também não aconteceu, e quando o Ronaldo fez um movimento, ele já tinha feito várias críticas ao processo, ele tinha falado primeiro para a parte da imprensa, do que primeiro com os presidentes de federação, que politicamente falando eram mais importantes naquele momento para serem convencidos a ouvi-lo do que qualquer outra figura. Então, assim, houve um cálculo talvez mal feito do Ronaldo aí. Dito isso, é evidente que o Edinaldo conseguiu usar sua influência para se proteger ainda mais de um movimento que não foi bem feito pelo seu único concorrente. O que é uma pena, porque a CBF perde a chance de ter concorrência, né, disputa, coisa que não existe desde 89. A última vez que aconteceu uma disputa entre mais de um candidato foi em 89, na eleição do Ricardo Teixeira, disputando com o Nabi Abichedi. É bizarro, né? De lá para cá, basicamente, só houve eleição por aclamação, porque o sistema ele é político. A CBF, ela depende das federações e dos clubes e faz vários movimentos para manter esses clubes e essas federações dando o suporte que o presidente precisa para seguir no seu cargo. Então, a estrutura, ela é política, ela exige relações, ela exige liberação de emendas, né? Ela exige que você ajude aqui para ser ajudado ali. E essa realidade também está dentro dos clubes. Os clubes que são estatutários, que têm disputa de eleição de presidente, a gente vê esses movimentos acontecendo várias vezes, né? De você precisar tentar ter suporte de chapa, ter oposição, ter situação. Isso é algo de um desenho político. E os movimentos do Edinaldo são movimentos políticos, de fazer agrado, de conseguir ir cercando as pessoas que são importantes para a manutenção dele no poder, e aí, no final das contas, você acaba tendo várias e várias trocas de favor ali que vão mantendo o Edinaldo no poder. Aí você pergunta, putz, mas a reportagem ela não fala de gastos exorbitantes que a própria CBF internamente entendeu como extravagantes? Sim, os gastos são extravagantes, aí você vê, não tem como isso ser controlado. O Estatuto da CBF tem quase 80 páginas, e aí, dentro dessas páginas, você tem lá as formas de controle. Você tem um conselho de ética, que é indicado pela própria diretoria da CBF. Recentemente, no ano passado ainda, o presidente do conselho de ética teve um robusto aumento no seu salário. É difícil, o cara que está ali internamente responsável por receber denúncias e avaliar questões, desde assédio até mal gastos, enfim, questões de governança, esse cara teve um aumento de rendimentos recente, robusto. Aí, difícil você crer no processo, né? Porque é uma autogestão. A CBF ela é absolutamente independente de poder público e outras gestões. Ela é completamente autogerida e isso está no estatuto. Aí você fala, putz, mas de novo, não é uma entidade privada? Sim, uma entidade privada que diz não, e realmente, né, não receber dinheiro público, então ela se mantém com recursos próprios, e aí vem os patrocinadores e etc., e muitos contratos, uma entidade que fatura aí para mais de bilhão. Então, assim, os gastos que a reportagem apresenta, eles são gastos que, dentro do orçamento geral da CBF, eles são suportáveis, teoricamente. Que aí você vê aqui, né? Ó, os cartolas das federações estaduais, ao invés de fiscalizar, também se aproveitam da generosidade de Rodrigues. Até 2021, cada presidente de federação recebia R$50 mil por mês. Quando assumiu a CBF, o Edinaldo deu um belo reajuste nos contra-cheques da cartolagem. Tanto que hoje um presidente de federação ganha R$215 mil com direito a 16º salário. Além de rechear o contra-cheque da cartolagem, o Edinaldo distribui agrados entre 2021 de outubro e 29 de outubro de 2022, a CBF pagou 23,3 mil pela hospedagem de Roberto Góes, presidente da Federação Amapaense de Futebol e também vice-presidente da CBF, e de sua mulher,
a advogada Gláucia Costa Oliveira. O casal ficou no Radisson Paulista, um hotel na região dos Jardins, em São Paulo, que foi a parada que eu falei recentemente, né? E depois, inclusive, quando a CBF bancou a sua estadia no hotel, ele havia acabado de ser eleito deputado estadual pelo União Brasil. Um ano e meio depois, em março do ano passado, a Federação Amapaense de Futebol pediu que a CBF pagasse passagens aéreas para Góes, a mulher, a irmã e a filha de 4 anos e a babá, no trecho Macapá-São Paulo, bem como 2 quartos duplos no Intercontinental, 5 estrelas nos Jardins. O motivo da viagem familiar não tinha relação com futebol. A mulher de Góes passaria por uma cirurgia em um hospital em São Paulo. E aí fala da mensagem e tal. Por exemplo, aqui, ó, foram R$114 mil gastos nessa brincadeira aí, só do adiamento do retorno da família, mais os gastos com um hotel de uma semana a mais. Aqui entra o ponto que eu acho mais crítico. De novo, quando você fala de um dinheiro privado que gere um bem público. Enquanto isso, falta dinheiro para qualificar juízes. Quando assumiu a comissão de arbitragem da CBF em abril de 22, o Wilson Seneme apresentou o projeto de um centro de treinamento exclusivo para árbitros, nos moldes do que havia na sede da Conmebol em Assunção, com refeitório, alojamento e campo de futebol, cercados por câmeras de vídeo para simulação de lance, enfim. O Seneme também sugeriu a criação de uma escola de arbitragem para uniformizar a formação técnica do juiz, é algo que eu defendo há muito tempo, que a formação dos árbitros no Brasil ela acaba sendo estadual, né? Então existe o jeito gaúcho de apitar, o jeito carioca, o jeito paulista, o jeito baiano, o jeito cearense, o jeito não sei da onde, então isso é muito ruim. Você tinha que ter uma coisa padrão e a ideia aqui era ótima. Aí vamos lá, o Edinaldo aprovou os 2 projetos, com um custo estimado de quase R$60 milhões em valores atuais. Enquanto cuidava da construção do centro de treinamento da escola de arbitragem, o Seneme determinou que todos os árbitros da Série A do Brasileiro fizessem quinzenalmente, ou seja, a cada 15 dias, um treinamento e uma avaliação física em um clube privado do Rio de Janeiro. Era uma forma de tentar padronizar minimamente, certo? Em agosto do ano passado, alegando restrições orçamentárias, o Edinaldo suspendeu todas as viagens aéreas e hospedagens na CBF. Então, esse projeto parou. O que passou a acontecer foi o treinamento por videoconferência dos árbitros, que não é igual ao treinamento presencial. E aí, quantos jogos você teve com erro de arbitragem, com problema de atualização dos árbitros? Quantos árbitros não foram afastados por conta de erro? E não é falta de dinheiro. O dinheiro está indo para o lugar errado. Está indo para pagar a passagem, está fazendo agrado, está tentando manter o Edinaldo no poder, quando poderia estar bancando um projeto que é fundamental para a melhoria da arbitragem brasileira. As meninas na seleção feminina de futebol já cansaram de reclamar, hoje a situação melhorou um pouco, mas cansaram de reclamar da logística de voo, que é diferente, por exemplo, da seleção masculina. Você tem problemas muito sérios no futebol feminino, numa esfera que compete à CBF, problemas na Série C, problemas na Série D, questões estruturais. Não tem no Brasil o impedimento semiautomático que você tem na Champions, por exemplo. Mas porque custa caro. Mas o dinheiro está indo para vários lugares muito menos relevantes e sem ligação com o futebol, e poderiam estar indo para os juízes, para o futebol feminino, para a base, para a Série C, para a Série D, para a questão do impedimento semiautomático e para outras questões. Então aí a gente tem um problema. Se tudo tivesse muito bem gerido e ele tivesse fazendo os agrados com dinheiro que é privado, por mais que você questione moralmente, eticamente, mas aí é uma questão que o Conselho de Ética da CBF teria que entender onde está errado e onde não está, mas olhando no melhor dos mundos, passaria porque, enfim, o dinheiro está sendo manejado aqui, ó. Isso aqui é uma sobra, não está fazendo falta. Mas a partir do momento que você bloqueia o orçamento, dizendo que está faltando grana, mas o dinheiro está indo para passagem de presidente de federação ou deputado, mulher de deputado, família de não sei quem, quase 50 pessoas indo para a Copa do Mundo 2022, com gastos de milhões, somando as 49 pessoas ali. Então é difícil, velho. É difícil. E aí você pensa, como vai resolver? De novo, a matéria ela é extremamente complexa e bem escrita. Assim, eu sugiro que tem muita coisa aqui. Muita coisa. Inclusive, lembrando, como o Juca Kfouri lembra aqui, ó,
e lembra muito bem, que o Edinaldo opera para obter o respaldo e desfrutar o que os seus antecessores desfrutaram. Aí ele abre aspas. Antes, o poder estava consolidado nas mãos do Ricardo Teixeira e do Marco Polo Deonero, referindo-se a dois dos notórios ex-presidentes da Confederação, ambos banidos do futebol por corrupção. Rodrigues está chegando lá, embora nos bastidores da CBF haja uma constante disputa de poder por cartolas, por políticos e até por membros do judiciário. Cara, assim, é muito louco, velho. É muito louco. E aí tem um ponto aqui, dos vários que a matéria deixa muito claro. É muito difícil, internamente, assim, tem as denúncias, elas já chegaram lá ao Conselho de Ética, tem reclamação, tem ex-diretor, ex-funcionário que fala, que reclama, que estranhou desde o início, que diz que isso desse tamanho nunca aconteceu. E aí, assim, se a seleção tivesse muito bem, se o futebol brasileiro tivesse plenamente bem gerido e tal, por mais que eu acho que a CBF de anos para cá, olhando para 2 décadas para trás, para cá, ela tem coisas para falar, ó, o futebol brasileiro hoje melhorou nisso, 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 nisso e nisso. Eu acho que realmente tem. O que não justifica uma farra dessa aí, faltando dinheiro para outras coisas que também são relevantes para mais melhorias. E aí, cara, você, para mim, claramente, de dentro ali não vai sair nada. O que pode acontecer, e aí repito, se a seleção tivesse bem, se o futebol brasileiro tivesse bem, isso ia talvez passar batido. Como a gente vive uma crise, e aí é uma crise de credibilidade, uma crise de grife, né, de autoestima, de uma porrada de coisa, a pressão, que foi o que aconteceu lá atrás, na crise da FIFA, que derrubou um monte de gente, o Blatter, aconteceu aqui no Brasil também, inclusive a entrevista que começou a derrubar o Ricardo Teixeira foi uma entrevista à revista Piauí. À época, a Piauí fez uma reportagem, e o Ricardo Teixeira até desdenhou, falou, cara, enquanto isso aí não sair no Jornal Nacional, eu nem ligo. Só que começou ali a queda do Ricardo Teixeira, porque muita gente estava sendo desagradada naquele momento. E agora tem muita gente satisfeita. Mas essa pressão, para mexer com o Edinaldo, precisa mexer com dinheiro. E aí só patrocinador mesmo. Falando, cara, nesse tipo de situação eu não quero estar envolvido. Não dá para, com esse monte de problema aí exposto de governança, de falta de transparência e tal, eu não quero ter minha marca envolvida nisso. Então, assim, se as marcas começarem a bloquear, a parar os seus patrocínios com a seleção, com a CBF e tal, fatalmente isso tem desdobramentos, porque aí isso impacta toda a cadeia. E aí todo mundo vai começar a reclamar e ninguém vai querer ser prejudicado por conta de uma pessoa. Então, assim, é a única maneira, porque politicamente, neste momento, o Edinaldo está totalmente calçado e blindado até para essas denúncias. Porque tem outras pessoas envolvidas também, né? É como se o Edinaldo fosse mexido, mexe com uma porção de gente junto. Mas, de novo, se mexerem no bolso da CBF, aí você vê os caras se coçando. Se isso não acontecer, acho que a coisa vai ficar como está. Quando teve o processo na FIFA, a coisa andou muito rápido porque assim, mexeu com dinheiro, mexeu com patrocinador, mexeu com uma porção de coisa. E aí, meu amigo, mexeu com dinheiro, o efeito dominó é muito, muito rápido. Mas leiam a reportagem da Piauí, encontrem um jeito de ler, porque, cara, assim, é estarrecedor. Estarrecedor. E a galera faz e não tá nem aí, velho. Não tá nem aí. Precisou alguém ir fuçar lá durante meses para mostrar a barbaridade que está sendo feita com o dinheiro que é do futebol brasileiro, né?